Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos ao Electrohide. E hoje eu venho mostrar para vocês essa lanterna 220 volts que eu fiz, mais um projetinho caseiro, né? É uma lanterna bem potente, não fica tão forte quanto na tomada, tá? Mas é uma lanterna que funciona com 220 volts e é a lanterna mais forte que eu já fiz até agora. Eu vou explicar aqui o funcionamento dela, tá? As peças que eu usei, tudo isso aí. Aqui a gente tem um gerador de 220 volts, nada mais é do que um motor um daqueles motorzinhos que gira o prato do micro-ondas, como dá pra ver, né? Aqui aquela pecinha que liga no prato do micro-ondas, eu parafuso ela no eixo do motor para que ele fique firme, para que ele não saia, porque essa peça aqui era só de encaixe e ela ficava meio solta. Bom, aqui a gente tem esses parafusos que prendem nessa peça aqui, que eu furei essa peça com ferro de solda mesmo. Essa peça metálica vem aqui, ela é curvada. Não sei se dá pra ver aí, ó. Aqui tem um parafuso prendendo essa peça nesse mancal aqui, essa parte branca é a embalagem daquelas embalagens de vitamina C. Só que ela não desliza, então para girar você tem que deixar a mão meio aberta um pouco, certo? Voltando a falar sobre o motor, esse motor daqui, ele funciona com 220 volts. Ele gira bem devagarzinho quando você liga ele na tomada e ele funciona com 220 volts. Então quando você gira ele mesmo que devagarzinho, ele gera 220 volts. Essa é a sacada para conseguir produzir energia para alimentar isso aqui. Então qual foi o esquema que eu fiz? Eu peguei esse soquete aqui, parafusei ele no corpo da lanterna. Aqui atrás do soquete tem os parafusinhos onde prende os fios. Aí eu só peguei os dois fios do motor e prendi aqui no soquete e, né, ficou assim, né? Aí eu comprei essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de LED, uma lâmpada de LED de 220 volts de 4.9 watts. Eu poderia ter usado uma lâmpada mais forte, só que se eu usasse uma lâmpada mais forte, provavelmente ele ia ficar piscando, ela não ia ficar acesa constante. Então, o gerador ele só gera 4 watts, então uma de até 4.9 watts ainda vai, ainda dá para alimentar ela numa boa. Não fica tão forte quanto na tomada, como eu já falei, mas o brilho dela já é considerável e muito mais forte do que as outras lanternas que eu fiz, certo? Aqui. Esses fios aqui são só de enfeite mesmo, tá? Porque essa lanterna consome de baixos amperes, então esse fio grosso aqui é só de enfeite. Os fios de verdade estão lá dentro. Aqui eu coloquei essa fita aqui com papelão para evitar que alguém tome um choque, porque essas partes aqui do motor não são isoladas, tá? Isso aqui tem um encaixe de ferro aqui, certo? Tem uns contatos de ferro ali, então as pessoas podem tomar um choque. Então eu cobri isso aqui. Aqui a lâmpada de LED, ó. Como dá pra ver, ela tá meio diferente do que era originalmente, comprada na loja. Por quê, ó? Olha a sacada, ó. A lâmpada de LED normalmente ela tem aquele bulbo, né? Aquela parte redonda aqui em cima. O que eu fiz foi tirar essa parte redonda porque ela espalha muito a luz, mas ela não deixa um brilho tão forte. Aí eu substituí esse bulbo por essa peça aqui, ó. Eu cortei umas tiras de plástico, né? Umas 2 ou 3 quadradinhos de plástico, né? De coisa de DVD velho, aquelas capas de DVD. E eu coloquei aqui na frente para evitar choque, né? Eu deixei a lâmpada aberta mesmo, mas eu coloquei esse plástico para evitar choque. E para prender ele, para ficar bem esticado, eu botei essa rosca aqui de um potinho velho que tinha aqui e encaixou perfeitamente na lâmpada, não tive problemas com isso. E aqui fica protegido para ninguém tomar choque, né? Também nenhuma mosca pode tocar aqui, senão vai dar curto, né? E ela fica apoiada pela própria manivela. O corpo da lanterna é essa embalagem daqui de amaciante, né? Esse garrafão aqui. Eu poderia ter feito ela até menor, mas eu queria uma lanterna que fosse grande, uma lanterna que fosse imponente. Aqui a alça dela, a própria alça da embalagem. E os parafusos que eu usei aqui. Os parafusos que eu usei aqui são meio grossos, né? Eles são meio grandes.
para conseguir chegar do outro lado, porque existe um certo espaço entre isso aqui e isso aqui. Então o parafuso tem que ser meio longo mesmo, mais ou menos desse tamanho aqui. Aqui no caso do motor eu usei parafusos mais longos ainda, né? Porque eles precisam chegar daqui para cá. Ó. Esse pedaço de tubo aqui que eu coloquei entre o parafuso e o motor é desse mesmo pedaço de tubo aqui, certo? É a capinha desse fio. Por que eu fiz isso em vez de eu ligar direto? É porque esse parafuso aqui, ele tem uma parte dele que é lisa. Então quando eu parafuso ele até o final para prender bem o motor, para ele ficar bem firme, ele batia nessa parte lisa e não ficava preso. Aí eu botei isso aqui para estender mais o parafuso, certo? Mas se seu parafuso não tiver nenhuma parte lisa aqui no início, você nem precisa usar isso aqui. O furo para prender os parafusos, eu recomendo que vocês façam o menor furo possível e depois vocês vão passando o parafuso, que ele alarga o furo. Porque se você fizer um furo do tamanho do parafuso logo de início, o parafuso vai ficar frouxo. Isso já aconteceu algumas vezes, eu tive até que trocar o furo, ó. Dá pra ver ali que eu já fiz outro furinho ali. Aqui é o segundo furo, certo? E agora eu vou explicar o funcionamento, ó. Enquanto você gira essa manivela aqui, ó, enquanto você girar a manivela, ela vai ligar a lâmpada. Eu girei meio fraco aqui, então ela não acendeu muito. Mas a ideia é a seguinte: enquanto você estiver girando essa manivela, a lâmpada vai ficar acesa. Quando você para, a lâmpada apaga, porque o gerador precisa estar em movimento para gerar energia. Esse aqui é o mesmo esquema daqueles geradores das usinas, que utilizam eles utilizam a força da água para girar um motor desse, só que é um motor bem maior, né? Lógico, é um motor com muito mais corrente. Esse aqui é a corrente baixa, então a lâmpada não acende tanto quanto na tomada. Mas enfim, nas usinas eles utilizam motores enormes. E esses motores são ligados a uma caixa de engrenagens para aumentar a velocidade deles. A água passa por essa turbina, por uma parte que fica ligada nas engrenagens, e isso move o motor, que faz gerar energia. Só que, lógico que como o motor é gigante, precisa de uma queda d'água imensa para poder gerar essa energia toda que a gente vem aqui para as casas, né? Na verdade, ele gera energia para uma cidade inteira, a usina. Isso aqui não gera nem 4 watts direito. Isso aqui gera 4 watts só, mas é bem pouquinho essa energia. Se fosse para amperes, eu acho que ia dar 27 miliamperes, alguma coisa assim. É muito pouquinho, entendeu? Mas já é o suficiente para acender essa lâmpada aqui, certo? Não é o suficiente para gerar energia para uma casa, mas já é o suficiente para acender uma lâmpada de LED dessa de até 4.9 watts. Agora, sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês um teste que eu fiz dessa lanterna daqui. 3, 2, 1 e ligou a lanterna. Caraca, é difícil girar essa manivela, hein? Bom, como dá pra ver, opa, ia apagando. Como dá pra ver, ele ilumina bastante até, né? Olha só a quantidade de luz. Vamos ver agora a distância, ó. Vira a câmera. Ó, a distância que ele ilumina, ó. No vídeo não dá pra ver direito, porque eu não sei se vocês estão conseguindo captar a quantidade de luz que está aparecendo aí, porque o vídeo não capta direito. Mas ao vivo ele ilumina bastante até. Ilumina muito mais do que todas as outras lanternas que eu já fiz. É luz que vocês querem? É luz que vocês querem? Olha só, é muito forte. E agora o último teste. Dessa vez é o teste da minha lanterninha gerador de 5 volts. Dá pra ver que o brilho dela é bem mais fraco do que o da 220, né? A 220 é a versão melhorada dessa. Mas ela também consegue iluminar alguma coisa, né? Mas no vídeo não dá pra captar direito a luz dela. Se vocês quiserem, eu vou estar deixando o link aqui embaixo de como eu fiz essa lanterninha a gerador de 5 volts, né? O bom dela é que ela é portátil. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima.